Hoje, senador Cajuru, senhor presidente em exercício, o meu discurso é diferente. Eu vou falar lá do nosso estado, de Rondônia, que é um estado da agricultura familiar. O estado de Rondônia é o estado da agricultura familiar. Ele foi a base da composição, da criação do estado de Rondônia, a partir dos anos 70, foi a reforma agrária dos governos militares, particularmente no governo do presidente Geisel e do presidente Figueiredo. Eles começaram, naquela época, nos anos 70, 80, o Brasil vivia um drama terrível, que era a mecanização da agricultura no sul-sudeste brasileiro. O boia fria não sabia o que fazer. A máquina entrou e o boia fria ficou sem espaço. O trabalhador assalariado, mal assalariado, que existia nas roças, nas lavouras. E assim sendo, causou um embaraço e o governo militar teve que mostrar um rumo para esses pobres brasileiros, trabalhadores, com suas famílias. E ele mostrou o rumo do interior. Ele mostrou, o governo militar mostrou o rumo de Mato Grosso, mostrou o rumo do Tocantins, mostrou o rumo de Rondônia, mostrou uma ponta do Maranhão, mostrou também um pedaço de Minas Gerais, aqui na divisa de Paracatu, e outras áreas brasileiras. Falou, vamos para lá, gente. Vamos para lá, essa meninada, esses filhos de colono, pobre, vão enfrentar a vida nesse Brasil distante, esquisito, esse Brasil ainda não povoado. Vão para lá, brasileiros. E eles foram. Meninada, famílias recém-casadas, com um filho, entraram Brasil afora, Brasil adentro, e foram parar lá em Rondônia, onde eu também fui naquela época. Eu também sou um desses aventureiros que fui para Rondônia em 1975, 76, quando só existia naquele estado duas cidades, dois municípios, que eram o município de Porto Velho e o município de Guajará-Mirim. Então foi o estado da colonização, o estado do Eldorado, o estado dos pequenos, dos pobres, que foram distribuídos nos seus assentamentos rurais, nos assentamentos do INCRA, e abrindo as picadões e colocando os sítios, as glebas, você fica aqui, você fica ali, você fica acolá, e foram sorteando nas vários assentamentos do estado de Rondônia as famílias. E aquele pessoal foi entrando sem conhecer a Amazônia. Aqueles colonos do Paraná, de Santa Catarina, do São Paulo, do Rio Grande do Sul, com aquelas peles brancas, imaculadas, entraram na Amazônia sem conhecer a Amazônia. E não sabia que lá tinha mosquito, não sabia que lá tinha o pinhum, não sabia que lá tinha muriçocas especiais, mutucas. E esse pessoal foi picado. E aquelas meninas bonitas, pele de leite, ficaram todas feridas. E eles não conheciam também o mosquito que transmitia a malária. Ele não conheceu também o mosquito que transmitia a leishmaniose, uma ferida. E esse pessoal, sem imunidade, sem conhecer resistência, adoeceu. Adoeceram muito. Eu era médico lá, recém-formado, no vilarejo onde eu me instalei, e eu tive que colocar, eu tinha uma escolinha, fechei a escola para botar doentes no chão, os doentes de malária. E fui tratando, botava um prego na parede, amarrava um cordão e o soro, para tratar os doentes graves da malária. E a malária tem uma delas, a malária grave por falcíparo, se não cuidar, em 3, 4 dias mata a pessoa, amarela a pessoa, cresce o baço, cresce o fígado, doença terrível. Então essas pessoas que construíram Rondônia, eles construíram com o risco
da própria vida. E foram construindo, tiveram seus filhos, aqueles que sobreviveram, deixou um Estado hoje bonito, um Estado mestiço, um Estado que tem mais de 20% de paranaenses originários, 11% de gaúchos, 9% de catarinenses, capixabas. Nós temos cidades só de gente do Espírito Santo. Nós temos cidades que a metade da população é alemã, como Espigão do Oeste. Eles são originários da Pomerânia, são os pomeranos. Eles são pessoas com aqueles sobrenomes alemães complicados que ainda estão lá trabalhando. E essas famílias foram para aquele estado para construir o seu patrimônio, as suas propriedades, os seus sítios. E não é, senhor presidente, que Rondônia é grande? Que Rondônia é um estado pujante, que é um estado realmente robusto em economia e em produção. Nós somos hoje, senhor, com a base desse povo, esse povo pobre e colono que foi para lá, nós somos hoje o 15º estado de exportação. E isso porque somos lá do norte. Somos pequenos, mas sabemos exportar. Isso é muito interessante. E essa colonização, ainda precária, ainda tem assentamentos da época do presidente Geisel, da época da Revolução, do governo militar, que esse assentamento não tem documento. Já morreram os pais, já morreram filhos, estão na 3ª geração, ainda sem documento. Na hora, senhor presidente, que o governo federal soltar o cabresto do Estado, dos estados da Amazônia, não só de Rondônia, alforriar os estados, porque hoje São Paulo, os outros estados já estão com suas terras regularizadas, Goiás em grande parte, mas lá nós ainda temos mais de 70 mil posseiros, e esse posseiro não tem lastro cadastral para contrair empréstimos. Na hora que a gente libertar esse povo, dar o documento da terra para eles, né, o PIB, a riqueza de Rondônia vai dobrar. Dobra em 5 anos, senhor presidente. Dobra em 5 anos. O povo é trabalhador demais. Eu posso dar 1000 exemplos para Vossa Excelência. Aí aqui no fundo, aqui no cafezinho, está agora uma apresentação de queijos artesanais, de vinhos artesanais. E isso nós somos mestres lá em Rondônia. Nós implantamos o modelo que Cristóvão implantou quando foi governador aqui em Brasília, das agroindústrias. Eu implantei como governador, e hoje nós temos mais de 700 agroindústrias produzindo queijos, cachaça, defumados, derivados diversos de laticínios, produtos fantásticos como esses queijos artesanais que estão sendo apresentados aqui hoje. Nós temos, e eles são embalados, o SEBRAE dá condição, a Gevisa faz a vigilância da questão higiênica e é vendido nas gôndolas dos mercados dos pequenos produtores. É incrível essas coisas que estão acontecendo. E assim, senhor presidente, nós precisamos, eu vejo muito debate sobre a questão ambiental. Agora mesmo estão falando muito, está incentivando, de certa forma, o desmatamento. Lá em Rondônia, nós desmatamos em torno de 40% do estado. E temos as propriedades que têm as suas reservas legais. Então lá não precisa mais de desmatamento. A gente aproveitando as áreas degradadas de pastagens, o estado produz muito mais. A gente tem que verticalizar essa produção, montar uma indústria de adubos e fertilizantes. Calcário nós já somos autossuficientes. Então agora para frente, nós temos que voltar e tem a grande economia, tem os grandes negócios, tem os bancos concentradores, as multinacionais concentradoras, mas a base dos nossos estados, Tocantins, Rondônia, o estado do Paraná, Santa Catarina e outros tantos, e o Nordeste, nós somos da agricultura pequena.
E temos o grande junto. Lá no Nordeste tem os grandes produtores, tem os produtores de frutas, tem os grandes produtores exportadores de fruta pelo porto lá de Fortaleza, porto de Pecém, que é o maior porto de exportação de fruta do mundo. Então, mas a base nossa é a agricultura familiar. Nós temos que dinamizar essa agricultura familiar empreendedora. A capacidade empreendedora do pequeno é impressionante. Ela é de sobrevivência, eles são ousados, é igual o trabalhador informal. A mãe, quando falta dinheiro para alimentar seus filhos, ela faz milagre para criar menino. Ela faz pastelzinho, o menino vende, engraxa sapato, ele vende aqui, ele vende acolá. Certo é, para quê? Uma pessoa mais empreendedora do que uma mãe? Uma mãe pobre, um pai pobre, que faz das tripas coração para manter a sua família alimentada minimamente. Então, essa pequena agricultura, esses pequenos negócios, esse tem que ter um olhar de governo, um olhar de bancos, um olhar dos bancos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia, para ver esses pequenos empreendedores nativos, naturais, para eles crescerem, para eles florescerem. É muito importante essa questão da agroecologia. A agroecologia, a preservação, senhor presidente, das nascentes dos rios, dos igarapés, aqui você chama de riacho, de córrego, lá na Amazônia chamamos de igarapés. A preservação dessas nascentes, a recuperação das nascentes, porque não existe rio se não tiver os pequenos veios d'água, as pequenas nascentes, os pequenos córregos, os igarapés. É eles que formam os grandes tributários, os grandes rios necessários. É por isso que está aqui sempre o Otto Alencar. Toda semana, Otto Alencar usa aqui a tribuna para falar do Rio São Francisco, para falar da preservação do Rio São Francisco, da ameaça do Rio São Francisco, como de todos os rios brasileiros, pelo desmatamento, pela destruição das nascentes. Por isso que nasce daí, da agricultura familiar, essa importância da agroecologia, do plantio do cacau, do plantio do café, do plantio das essências comerciais nas pequenas propriedades, rentáveis para o pequeno produtor. Desta forma, senhor presidente, é preciso que as escolas, a escola como o Instituto Abaitará, lá em Rondônia, como as escolas famílias agrícolas, que são escolas de comunidades, escolas sociais, que preparam o menino para o respeito ao meio ambiente e à produção. Desta forma, eu encerro as minhas palavras, exaltando aqui um pequeno agricultor, um menino, que tem um alqueire de terra lá em Nova União, lá no estado de Rondônia, um alqueire de terra, onde ele planta cacau. Ele planta 800 pés de cacau, sobrevive com a produção de cacau, 800 árvores de cacau, 800 pés. O André Vicente, um agricultor pequeno, um alqueire de terra, ele cria a família. Com outros arranjos nessa propriedade, ele tem 800 árvores, pé de cacau. Ele é premiado nacionalmente, sempre, pela qualidade do seu cacau, mostrando que terra pouca, bem cuidada, produz riqueza, produz alimentos, produz conforto, produz riqueza para o Brasil. E o Brasil precisa de riqueza, da riqueza grande, da riqueza pequena, de todas as riquezas juntas é que vão formar esse bendito ou esse maldito PIB, que tanto a gente fala nele. Esse PIB, que nós podemos até mudar, substituir esse medidor de riqueza, esse medidor de desenvolvimento, que é o PIB, para outras modalidades sociais, de riqueza também, como valorização dessas iniciativas pequenas que não são alcançadas pelo PIB e pela riqueza. Então, senhor presidente, muito obrigado. Eu quero exaltar, viu, aqui, Eduardo, o nosso estado de Tocantins.
né, que é da cultura familiar, né, Goiás, grande parte. Eu sou um goiano, tocantinense, rondoniense, amazonense, e criado aqui em Brasília. Eu sou tudo. Eu sou uma mistura do Brasil. Mas muito obrigado a todos vocês pela gentileza. Obrigado.